trecho, mais uma vez, os 4 primeiros versos, apenas em português. 1 Coríntios 10, a partir do versículo 6. No entanto, todas essas coisas foram acontecimentos históricos prefigurativos, como aviso para não colocarmos o coração nas coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, porque o Tanar diz, nessas escrituras dizem, o povo se sentou para comer e beber e se levantou para festejar. Não nos entreguemos à imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, resultando na morte de 23 mil pessoas em um só dia. E não coloquemos o Messias à prova, como alguns deles, e foram mortos por serpentes. E não murmurem, como alguns deles que foram mortos pelo anjo destruidor. Esse é um dos trechos muito lidos, né? Quando lidos no contexto, vamos dizer assim, muitas vezes cristão, é um dos trechos que pegam assim, que puxam para o antissemitismo, né? Então olha só, vamos, né? Batendo no povo de Israel, nos judeus lá, olha que o Paulo estava falando aqui, que eles fizeram tudo errado, né? Olha aqui, ó, que foram maus exemplos, né? Porque praticaram idolatria, praticaram imoralidade e murmuraram, né? Então, muitas pessoas usam isso aqui. Esse é um dos textos, né, que muitas pessoas usam para justificar um antissemitismo, né? Aquele velho espírito antissemita que ronda, né, e segue até hoje. Isso aqui é um dos trechos que se justificam isso, muitas vezes, né? Mas se nós prestarmos atenção no que o Rav Shaul, né, no que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nós que entendemos o contexto, né, o contexto original das Escrituras, nós entendemos o que ele está querendo dizer aqui. Primeiro, né, ele próprio, né, um judeu. Ele era ele próprio um israelita. E o que ele está falando aqui é que aquilo que eles vivenciaram depois que eles saíram, né, do Egito, e que aconteceu todas essas coisas aqui, idolatria, uma referência ao bezerro de ouro, né, a imoralidade sexual que alguns praticaram, né, diante de ídolos, a murmuração que muito aconteceu, que nós vamos estudar hoje, depois na Drachá, né, essas coisas todas que eles viveram, o que está querendo dizer é que são exemplos, no sentido de que eles viveram aquilo para que nós soubéssemos o que nós não podemos fazer, né? Não é que eles foram condenáveis por isso. Claro, sofreram suas consequências, né? Obviamente sofreram suas consequências, nós vamos ver isso aqui hoje também. Mas não é que todo o povo seja condenável por isso. Até ele fala aqui, né? Alguns deles foram tal coisa, alguns deles fizeram tal coisa, né? O texto diz assim. Servindo como modelo, no sentido de, olha, eles cometeram aquele erro, então serve de alerta para que eu não cometa esse mesmo erro. Na época que os israelitas viveram todas essas coisas que o apóstolo Paulo relata aqui, eles não tinham o que nós temos hoje? O Ruach, dentro de si, né? Porém, eles tiveram o que nós não temos hoje? O vislumbre de milagres grandiosos que o Eterno fez, né? A abertura do mar, as pragas do Egito, né? Então são dois contrapontos. Eles não tinham Ruach, mas eles viveram coisas maravilhosas, eles vivenciaram, eles viram com seus próprios olhos. E nós, pelo contrário, nós temos o Ruach, mas nós não vemos esses grandiosos milagres, né, acontecerem. Vemos coisas que o Eterno faz por nós, pequenas, claro. Mas essas coisas grandiosas, assim, de escala global, né, nós não vemos acontecer, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Não é porque nós temos o Ruach que a nossa natureza, ainda, né, ligada ao nosso Yetzer Hará, a nossa inclinação ao mal, tenha sido alterada. Nós estamos num processo. E nós, sim, somos suscetíveis a cometer esses mesmos erros que eles cometeram, e muitas vezes nós cometemos. Eu falo por mim. Cometemos os mesmos erros que eles cometeram, mesmo com o Ruach dentro de nós. E é esse alerta que o apóstolo Paulo está fazendo. Olha, eles caíram, então preste atenção. Não é para você ficar julgando eles lá. Não. É para você saber o que você... cuidado, não cometa esse mesmo erro. Nós vamos, daqui a pouco, ter o estudo aqui, Drachá, e nós vamos ver que, às vezes, a coisa começa pequena e é um processo que vai levando a uma queda vertiginosa. E é isso que o apóstolo Paulo está alertando aqui. Né? Não é um antissemitismo aqui, mas sim um alerta. Olhem para o que eles fizeram, não com um olhar de julgamento, mas sim com um olhar de,
não posso cometer esse mesmo erro. Amém?